Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. O episódio de hoje tentará responder uma pergunta bastante controversa e que costuma gerar discussões e debates bastante acesos aqui no canal e lá na página. Afinal, por que exatamente os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre o Japão em agosto de 1945? Antes de avançarmos, tenho que esclarecer um ponto muito importante. Um evento histórico, seja ele qual for, para ser analisado de forma coerente, tem que ser visto, estudado e debatido no contexto da época em que ocorreu. Analisar eventos tão dramáticos e terríveis como os que se desenrolaram durante a Segunda Guerra Mundial, através do prisma do nosso mundo em pleno século XXI, não conduzirá a conclusão nenhuma. Por isso, antes de responder a pergunta inicial, vou responder rapidamente uma outra. Como era o mundo em julho e agosto de 1945? Em julho e agosto de 1945, o mundo estava devastado e corroído pela guerra. Países inteiros tinham desaparecido e milhões de pessoas, militares e civis, tinham sido brutalmente mortos. Naquela época, era realmente muito difícil encontrar alguém que vivesse na Europa e que não tivesse sido direta ou indiretamente afetado pela guerra. O mundo estava cansado da guerra, e nessa época os europeus procuravam formas de reconstruir todo um continente devastado. Mas a guerra ainda não tinha terminado. No Pacífico, morriam todos os dias milhares de soldados e civis numa guerra que tinha começado em 1932, quando o Japão, movido por um desejo de expansionismo e de afirmação militar internacional, invadiu e anexou vastas extensões territoriais da China, iniciando um longo período de massacres contra a desprotegida população civil da região. Estima-se que cerca de 30 milhões de civis chineses morreram devido à invasão japonesa da Manchúria, seja através de atos diretos de violência ou através da fome e de doenças. E em julho e agosto de 1945, esses atos abomináveis de violência continuavam, e não só na China, mas também nas ilhas do Pacífico, com os soldados americanos avançando de forma imparável contra as posições japonesas na região. Os japoneses lutavam de uma forma até então nunca vista no mundo ocidental. Eles raramente se rendiam e, em caso de situação desfavorável, lutavam até a última bala e, num ato final de puro desespero, matavam-se ou avançavam em cargas suicidas contra as forças aliadas, tudo em nome do seu imperador. Um ser divino para todos os japoneses, um autêntico Deus entre os homens. Todo esse fanatismo resultou em batalhas sangrentas e brutais em diversas ilhas do Pacífico. Guadalcanal, Tarawa, Saipan, Iwo Jima, Okinawa. Todos esses cenários de batalhas tiveram uma mesma coisa em comum. Os japoneses raramente se rendiam e lutavam até a morte. Naquela época, os japoneses não compreendiam o conceito de rendição. Na cultura japonesa, profundamente enraizada nas antigas tradições samurais, render-se era entregar-se à desonra e, em última instância, abrir mão da sua própria humanidade. Ao render-se, um soldado deixava de ser homem e transformava-se num ser sem honra, o que explicava a forma horrível e desumana com a qual os japoneses trataram os seus prisioneiros de guerra, com destaque para os norte-americanos, australianos, neozelandeses, indianos e ingleses. Okinawa foi o primeiro território japonês a ser invadido pelos aliados no dia 1 de abril de 1945,
Foi a primeira vez em mais de 2000 anos de história que uma força militar de invasão desembarcava em território japonês. Isso, para um soldado japonês daquela época, significava muito. Significava que lutariam até a morte para expulsar o invasor daquilo que consideravam um solo sagrado. Se nas outras ilhas os combates foram sempre desesperados e violentos, em Okinawa seria ainda pior. A ilha era defendida por cerca de 100.000 soldados e milicianos, mas no decorrer da batalha, esse número aumentou para mais de 200.000, na sua maioria homens do campo, que com paus, enxadas e picaretas combatiam soldados norte-americanos muito experientes, bem treinados e armados. O resultado final foi uma carnificina que ultrapassava qualquer coisa vista até então na guerra. Dos mais de 200.000 combatentes japoneses, apenas 7.000 foram capturados com vida. A maioria deles, soldados doentes demais para participarem nas cargas suicidas ou fracos demais para darem um fim à própria vida no campo de batalha. Mas o mais impressionante e assustador para os norte-americanos foi constatar o grande número de civis que escolheram o suicídio nos últimos dias da batalha. 3 em cada 10 civis, homens, mulheres e crianças, que viviam em Okinawa, escolheram a morte quando ficou evidente que os norte-americanos venceriam a batalha. Em Saipan e em Okinawa, milhares de pessoas saltaram para a morte do alto dos penhascos. Idosos agarrados aos seus netos, mães com bebês ao colo, famílias inteiras que de mãos dadas lançavam-se em direção à morte, tudo em nome do imperador. Isso tudo fez crescer nos norte-americanos uma certeza: o Japão não se renderia facilmente. Após a vitória em Okinawa e a contabilização dos mortos, os norte-americanos começaram a fazer planos para a invasão das ilhas principais do Japão. Se numa ilha pequena e periférica como Okinawa tinham morrido mais de 200.000 japoneses, metade dos quais civis, o que aconteceria nas ilhas principais do Japão? O que aconteceria se a cidade de Tóquio fosse cercada por uma força aliada de invasão? De acordo com os estudos elaborados na época, os especialistas militares calculavam que diante de uma invasão anfíbia das ilhas principais do Japão, poderiam morrer cerca de 3 a 4 milhões de civis, sem contar os 4 milhões de militares entrincheirados nas ilhas. Em termos gerais, os militares norte-americanos acreditavam que sofreriam cerca de 500.000 baixas, 150.000 dos quais mortos ou desaparecidos. Mas outras fontes acreditavam que o número de baixas aliadas poderia se aproximar de 1 milhão, dependendo do fanatismo e da eficiência defensiva japonesa. Já do lado japonês, o número de baixas rondariam os vários milhões. Seria uma fase longa e muito mais brutal e sangrenta do que já tinha sido até agora. Duraria pelo menos 2 ou 3 anos e terminaria de arrasar o já quase completamente destruído Japão. O país estava de joelhos e destroçado, mas estava longe da rendição. Para além disso, um soldado japonês não precisava de muito para combater. Um fuzil, algumas granadas e minas era o suficiente para causar grandes estragos nas fileiras aliadas. Foi assim em Okinawa, e seria assim nas outras ilhas. Sabemos hoje que os militares japoneses estavam confiantes nessa estratégia. Eles sabiam que poderiam aguentar baixas na casa dos milhões, mas sabiam que a opinião pública norte-americana, já cansada da guerra, não suportaria 100 ou 200.000 soldados americanos mortos, sem contar outros 400 ou 500.000 feridos e mutilados.
Os militares japoneses não se importavam com seus civis e em 1945 tinham planos feitos prevendo justamente esse tipo de combate. Se para cada norte-americano morto 15 ou 20 japoneses morressem, ainda assim o alto comando militar japonês se consideraria no lucro. A guerra no Pacífico estava sendo cara em todos os aspectos, tanto materiais como humanos, e precisava ser terminada o mais rapidamente possível. Os Estados Unidos não poderiam lutar a guerra que os japoneses queriam lutar. Eles tinham que lutar de forma diferente. E a forma diferente que eles encontraram foi com a bomba atômica. De acordo com os especialistas da época, cada bomba atômica lançada sobre o Japão resultaria na morte de, em média, cerca de 70 a 120 mil pessoas, entre civis e militares. E diante de tamanho poder de destruição, os americanos acreditavam que poderiam forçar a rendição do Japão, evitando o desembarque anfíbio e as milhões de baixas que tal ação acarretaria. Outro aspecto que também pesou nessa decisão foi o fator político. Nessa época, o exército de Stalin era o maior do mundo. O Exército Vermelho tinha 7 milhões de soldados na Europa, mais do que o dobro do número total de soldados americanos, britânicos e franceses. Se Stalin quisesse, em pouco tempo conquistaria toda a Europa, espalhando o seu comunismo por todo o continente. Por isso, para os americanos, a utilização da bomba também serviria para enviar uma mensagem clara para a União Soviética. Nós temos a maior e mais destruidora bomba do mundo, e não temos medo de usá-la contra os nossos inimigos. Tratou-se, portanto, de uma afirmação de força e poder. Os americanos acreditavam que ao usar a bomba atômica alcançariam dois objetivos de uma só vez. Colocariam um fim rápido numa guerra que prometia ser ainda muito longa e desgastante, e também enviavam um claro sinal de força e determinação para os soviéticos. E assim, no dia 6 de agosto de 1945, o mundo assistia atônito ao primeiro ataque nuclear da história contra a cidade portuária de Hiroshima. Sabemos hoje que mesmo após esse primeiro ataque, os comandantes militares japoneses eram unânimes. A guerra deveria continuar. E mesmo após o segundo ataque atômico, dessa vez contra Nagasaki, a maioria dos comandantes militares japoneses continuavam firmes na sua decisão de continuar na guerra. Foi somente no dia 12 de agosto, após uma rara intervenção direta do imperador japonês, que a guerra chegaria finalmente ao fim, mas no que dependesse dos militares, a guerra continuaria indefinidamente. As bombas foram um ato cruel e sangrento, mas a guerra era, e ainda é, cruel e sangrenta. Em agosto de 1945, os militares tinham duas opções: ordenar o desembarque de centenas de milhares de soldados aliados contra a bem defendida costa japonesa, o que resultaria na morte de milhões, ou lançar as bombas atômicas e obrigar a um fim rápido da guerra. Pode parecer frio e desumano computar vidas humanas como se fossem gravetos, mas se você tivesse essas duas opções na sua mesa e fosse obrigado a escolher uma delas, se tivesse a obrigação e a urgência de escolher, qual você escolheria? Não quero com este meu vídeo justificar nada. A minha intenção é apenas esclarecer e desmistificar o tema. As guerras, por si só, já são autênticos atos de terrorismo contra o ser humano. Não são justas, não são limpas e não são bonitas. Mas se uma guerra começa, ela precisa ser terminada, de preferência da forma mais rápida possível.